Atenção, para tudo, porque chegou a hora da estratégia nos negócios. Perguntas diretas e respostas quentes do mentor de negócios Fred Pinho, com estratégias lucrativas para a sua empresa. Fred Pinho, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo ao Jovem Pan News. Tudo Olá, bem? bom dia, Luciano, tudo bem? Prazer recebê-lo mais uma vez. Fred, há alguns dias você esteve aqui anunciando a realização da primeira edição do Med Meeting, um encontro para médicos e empreendedores. E agora esse evento já foi realizado. Qual foi a sua avaliação? O que é que se mais destacou nessa primeira edição do Med Meeting, Fred? Olha, Luciano, um grande sucesso, uma vez que todo momento em que nós começamos um novo projeto, nós temos que entender que aquele se trata de um produto mínimo viável, de um PMV. E como uma primeira edição, nós ficamos muito felizes com todo o sucesso alcançado, um público de 25 pessoas, mas todos focados nas entregas, com muito interesse em aprender e, sobretudo, validando a nossa tese de que mentalidade empreendedora para o universo do mundo da medicina e saúde é algo que é fundamental. Como é que foi? E hoje você está trazendo mais um convidado aqui para a Jovem Pan News. Eu quero que você fazer questão de que você apresente quem é o nosso convidado. Depois eu dou um bom dia para ele. Sim, claro. Aqui está conosco o Davi Arnaud, que é o CEO da BrainMed, que foi uma das presenças lá no nosso Med Meeting, que abrilhantou o nosso evento. E o meu convite se deu, Luciano, exatamente pelo fato de eu ter visto no movimento liderado pelo Davi, pelos seus sócios, algo com um brilhantismo, algo que está trazendo um formato novo, algo inovador para o universo médico, mas com esse grande ponto de convergência com a Prosper e o Med Meeting, que tem a ver com a mentalidade empreendedora. Então, exatamente por isso, eu tive a honra e o prazer de ter aqui hoje, conosco na mesa do nosso debate, o Davi Arnaud. Davi, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Prazer recebê-lo. Bom dia, muito obrigado. Agradecer ao Fred logo de cara a presença, agradecê-los pelo espaço aqui de comentar um pouquinho do BrainMed, agradecer a Deus também por toda a oportunidade que a gente tem, né? E já vou começar direto com a pergunta inicial. O que é exatamente o BrainMed? Como é que nasceu essa ideia e qual o propósito principal desse movimento? Certo. Iniciando sempre pelo propósito, né? Que eu acho que é o que move qualquer instituição, qualquer pessoa, né? O propósito do BrainMed é justamente unir lideranças empresariais e lideranças médicas no intuito de gerar impacto, inovação e impacto na saúde, né? A gente surgiu essa ideia de fazer um projeto como esse a partir da percepção que a gente via da mudança do panorama do médico, né? Sendo exigido cada vez mais habilidades, não só aquelas técnicas que ele aprende na faculdade, mas também outras habilidades empreendedoras. E a gente viu que o Ceará estava ficando para trás, né? E eu sou daqui, sou de Fortaleza, eu não gosto de ficar para trás, eu não gosto de ver o Ceará ficando para trás. A gente via que existiam esses espaços no Paraná, existia no Rio de Janeiro, existia em São Paulo, mas o Ceará ele estava com todo o brilhantismo que tem, com todas as referências que tem na saúde, na engenharia, enfim, em todos os campos que existe o brilhantismo aqui de Fortaleza, de Ceará, a gente estava ficando para trás e precisava de um movimento para que não deixasse isso acontecer no que tange à medicina, no que tange ao empreendedorismo médico. Agora, Davi, você é acadêmico de medicina. Por que tão cedo começar esse projeto ainda na faculdade? Qual foi assim ou quais foram as inquietações ou mesmo dores que levou não só você, mas outros colegas de faculdade, de universidade, a pensar e agir tão cedo assim? Sim, o projeto nasceu comigo e mais 3 sócios, que são todos estudantes, de uma forma muito interessante, porque cada um representa um acadêmico de uma universidade grande daqui, então UES, UFC, Unicristo, Unifor. Nós partimos da percepção da dor que existia de fomentar novas lideranças na saúde, né? Nós fizemos parte de uma associação nacional chamada AGETS, onde fomentava a formação de novas lideranças. E lideranças da forma mais ampla possível, né? Liderança política, liderança empresarial, empreendedora, executiva, científica, todos esses aspectos. E nós víamos que o meio médico estava carente de lideranças empresariais e o estudante, dentro do nosso meio, era um público que a gente tentava atingi-lo, indagá-lo de muitas maneiras, e muitas vezes ele estava calado, né? Ele não queria ouvir muito aqueles assuntos que eles não têm muita maturidade ainda para escutar. E aí, dentro de uma estratégia, dentro de uma percepção de negócios, que nós percebemos, nós vimos, muitas vezes o estudante ele não tem essa noção ainda, mas o médico
o médico formado, o médico recém-formado também, o médico especialista, ele já tem a maturidade e a compreensão do empreendedorismo médico, da necessidade do empreendedorismo médico, até pela vivência que ele tem. E aí, dentro do que nós percebemos, né, eu acho que não é a realidade que molda a gente que tem que se adequar à realidade. Então, a gente viu essa carência, viu essa dor, quisemos aproveitá-la da melhor maneira possível, trazendo sempre a contribuição para quem está acompanhando, para quem precisava dessa transformação no meio médico, né? Agora, interessante, Fred, porque ouvindo o Davi falar, você já teve, inclusive, a oportunidade de presidir a Associação de Jovens Empresários aqui do Ceará. E aí vai a pergunta, de que forma é que você enxerga esse projeto que o Davi está à frente e que semelhanças você vê entre esses dois movimentos, até porque você também tem experiência nessa área? Perfeito, Luciano. Foi exatamente o que me atraiu e me levou a ter uma atenção diferenciada com o Davi e com o movimento que ele está à frente, que é o BrainMed. Foi a sensação de estar voltando no tempo e lembrando de quando eu estava ali à frente da Associação de Jovens Empresários e que eu sabia que se eu não fizesse uma entrega significativa para aqueles jovens membros associados, muitos deles filhos de grandes famílias empreendedoras, e não era o meu caso, eu sabia que teria que transformar a realidade deles, a mentalidade deles, porque quando você transforma a mentalidade de um jovem empresário, você está transformando a realidade da sua empresa e de todo o futuro que ele vai ter como empresário. Então, quando eu vejo se criar, ainda dentro da faculdade, com 4 jovens ainda não médicos, mas encaminhados para ser um movimento de geração de mentalidade empreendedora, ora, isso aí é algo brilhante, realmente. Eu creio que se o Estado do Ceará estava atrás, agora, Davi, começa a partir na frente, porque começou aonde a coisa realmente deve começar, que é nos bancos da universidade, preenchendo uma lacuna importante. A faculdade de medicina não ensina isso, o empreendedorismo, nem a de engenharia também. Não cabe aqui dizer o que é certo e o que é errado. O fato é que formar um empreendedor sem ter tido contato com a parte teórica é algo que só pode acontecer se tiver um ambiente propício para isso. E como, para mim, o ambiente é que transforma, ter visto no BrainMed um movimento com um ambiente muito saudável, com muita energia, com uma turma muito vibrante e levando aquilo que os médicos precisam para se tornar empreendedores, isso aí fez a gente olhar de maneira diferenciada aí para a BrainMed. Agora, Davi, ninguém melhor do que você para responder essa próxima pergunta. É verdade que muitos médicos relatam que saem da faculdade sem qualquer preparo nenhum para empreender. E aí, como é que vocês imaginam poder impactar exatamente para mudar essa realidade? Olha, é muito comum, de uma maneira absurda. O médico, ele é um empreendedor, queira ele ou não, né? Muitas profissões requerem algumas habilidades, mas o médico, principalmente, também. Ele se forma sabendo muito o conhecimento técnico da medicina, né, que é aprendido na faculdade. E eu, pessoalmente, sempre tive essa indignação, essa insatisfação. Por isso que eu fundei um movimento lá na Unifor, que foi a Liga de Gestão e Empreendedorismo, que nós estudávamos durante a graduação. Nós tínhamos momentos para pesquisa, para se encontrar, para ter aulas técnicas. Mesmo a aula que era dada no MBA era a aula que a gente tinha durante a graduação de medicina para adquirir alguns conhecimentos. Lógico, sem nenhuma profundidade de um MBA, né, sem o tempo destinado a isso, mas eram assuntos que a gente já ia se ambientando, né? Por exemplo, a gente vê na gestão médica, muitos gestores não têm nem sequer um MBA, os empresários médicos, eles não sabem sobre planejamento estratégico, comunicação, vendas, marketing, e aí ele faz a sua graduação, faz a sua residência, faz a sua formação. E aí ele acha que ele saiu e vai cair paciente, vai chover tudo, e ele vai ter que entrar no consultório e vai ter que atender e ponto. E a vida dele está ganha. E a gente vê o aumento no número de médicos sendo formados, o aumento no número das faculdades de medicina sendo formadas. Eu acho que esse ano abriram mais que 5, eu tenho certeza, só para não dizer nenhum número errado aqui, 5 eu tenho certeza absoluta. A gente fez esse levantamento. Então, cada vez mais... não é um diferencial, é uma obrigação. Empreender na medicina não é diferencial, é obrigação. Ou você empreende, ou você, por questões competitivas, você vai desaparecer, infelizmente. Agora, Fred, você como mentor de empresários, eu já ouvi você falando várias vezes que acredita que, por exemplo, médicos e médicas têm um potencial muito acima da média para empreender. Por que é que você acha, e já falou isso aqui inclusive, Fred?
Olha, eu vejo que todo profissional que se forma e cujo a hora já nasce valorizada, acaba tendo um potencial maior ainda de empreender, porque basta que ele escale essa capacidade de atendimento. Se a sua hora é mais valiosa, a chance dele empreender com sucesso se torna maior ainda. Portanto, eu vejo sim uma oportunidade muito grande, porque os médicos e médicas são esses profissionais que já nascem com essa hora de atendimento valorizada. Claro que essa mesma regra transborda para outras áreas de atuação. Hoje a gente vê que existem outros profissionais que também conseguem já começar a sua trajetória, colocando muita autoridade no que fazem, competência, entregas, pessoas que estão não só preocupadas em entregar a parte técnica de uma consulta ou atendimento, mas, sobretudo, a experiência gerada aos seus clientes. Então, como médicos e médicas já nascem com essa hora muito valorizada, é natural que a gente entenda que se esse é o produto, caso com mentalidade empreendedora isso for escalado, se torna um bom negócio. É algo natural. Agora, Davi, qual é a visão de futuro do BrainMed? Como é que vocês imaginam que realmente deva ser o perfil do médico do futuro? A gente, inclusive, tem uma pesquisa rodando nesse sentido, né? Tudo que a gente traz do BrainMed parte de uma pauta científica, né? Nós percebemos que a medicina, de um tempo para cá, foi tomada por chamados gurus, os chamados charlatões, né? E as referências, as autoridades, elas foram distorcidas. É algo que no BrainMed a gente preza. A gente traz a autoridade real para o mundo digital. A gente percebeu que alguns médicos, eles tinham autoridade, as pessoas reais, vamos dizer assim, sabiam a autoridade daquelas pessoas, mas aquele médico que, por muitas vezes, sabe travestir por algumas questões, sabe fazer um marketing bem feito, sabe fazer algumas coisas não muito éticas, elas conseguem parecer que são autoridades. Então, nós lançamos uma pesquisa nesse sentido. Nós acreditamos que o médico do futuro ele é um médico técnico, que tem a sua formação técnica muito bem feita, a sua graduação, a sua especialidade, a sua residência médica, que é o padrão ouro na formação médica, mas também é um médico empresário, é um médico que sabe sobre vendas, sabe gerir equipe, tem inteligência emocional, que todo mundo entende a importância, né, de gerir um negócio. E o médico ele já é uma pessoa que nasce tendo a necessidade, de uma forma empreendedora, empresarial ou não, de gerir equipe, de tomar decisões sobre estresse, né? Ele tem um impacto, muitas vezes, da vida daquele paciente na mão. Então, se tem uma pessoa, uma profissão que, por natureza, já a sua decisão já impacta diretamente na vida de alguém, é um médico, né? Além de outros profissionais da saúde também. Então, a gente vê que o médico do futuro, é um médico sistêmico. É o médico que tem a visão sistêmica da saúde, da sua vida individual, da sua vida profissional. E não aprende só a medicina técnica, que já é muita coisa cá entre nós, mas aprende línguas, aprende comunicação, aprende vendas, aprende marketing, aprende o que tiver na frente dele, um pouco de tudo, né? Agora, Fred, você costuma trabalhar com empresários em diferentes fases e, especificamente, nessa pauta de hoje, nós estamos falando sobre médicos. Mas é um assunto que direciona também para advogados, para engenheiros, para jornalistas. Sem dúvida. O que é que o médico, especificamente, precisa aprender primeiro? E é uma resposta que serve também para outros profissionais, para começar a pensar realmente como um verdadeiro gestor. Então, vamos lá. Vamos imaginar que um profissional liberal, no caso ele sendo um médico, um engenheiro ou um jornalista, como você bem colocou, ele se forma e aí abre um cenário para ele. Ele pode ser um cara contratado, um CTPS, isso é natural e, claro, pode ser uma grande vantagem para quem prefere assim, ou um autônomo. Acontece que se ele optar por essa trajetória, ele vai estar limitando o seu potencial de resultados, isso é uma escolha. Mas ele pode pendular e caminhar para o lado empreendedor e começar a escalar suas entregas e, através desse maior volume, concorrer a melhores resultados. É aí, Luciano, que entra o aspecto do gestor. Eu gosto de dizer que um empresário ele é uma moeda que, claro, tem dois lados, sendo que um dos lados dessa moeda é o empreendedorismo. Todo empresário, naturalmente, deve ser um empreendedor, não tem como não ser. Mas se ele não tiver acompanhado desse outro lado fundamental, que é o lado gestor, não forma um empresário. Então, não adianta o profissional, sendo ele médico, engenheiro ou advogado, ele escalar suas entregas se ele não tiver uma gestão competente para transformar essa escala, esse maior volume, em resultado. Aí essa regra vale para todo mundo, de médico a empresário, de empresário a jornalista. Não adianta vender. Faturamento, ele muitas vezes é vaidade.
O que paga realmente as contas e o que leva ao sucesso é o lucro, é o resultado final. E só se alcança uma melhor lucratividade final, só coloca-se uma menor taxa de risco, só se leva a uma sustentabilidade do negócio, se esse empreendedor, ou seja, esse médico, uma vez empreendedor, seguir um pouco mais à frente, se transformar também em um gestor. Aí nós teremos formado um médico não só com mentalidade empreendedora, mas um médico com mentalidade empresarial. Aí, nesse quesito, é importante lembrar, a gestão ela tem seus fundamentos. Por mais que se criem fatos novos e coisas novas, e novas sopas de letrinhas, e tudo isso é muito útil, o que é importante é a gente lembrar que todo negócio precisa de um bom fluxo de caixa controlado, de uma DRE bem organizada e estruturada, de um marketing que converta e não só faça esse profissional aparecer, porque marketing não é o que leva o cara a aparecer, marketing é o que vende. 10 horas e 24 minutos. Se você ligou o rádio agora, estamos conversando com o mentor de negócios e de empresários Fred Pinho, que hoje trouxe como convidado Davi Arnaud, CEO da BrainMed. Agora, Davi, tem um calendário de ações do BrainMed que você gostaria de anunciar aqui nesse algum evento próximo? Aproveita então o espaço, fique à vontade. Claro. A propósito do BrainMed, como de fato, de forma objetiva, ele vai ser concluído, né? Até aproveitando para te responder uma pergunta que eu não fui tão direto assim, Fica que à é a vontade. visão do BrainMed, né? A gente tem a visão de até 2029 ser o maior ecossistema médico do Nordeste, né? Formando essa mentalidade empresarial e empreendedora no médico, fazendo essa revolução e atingir mais de 10 mil médicos, seja gestores, seja empresários, empreendedores, enfim, médicos de forma geral. Dentro do que a gente vem pensando para o ano que vem, né, a gente fez um grande evento esse ano, o BrainMed, o nosso primeiro evento, que foi feito a partir de uma curadoria, ou seja, não era qualquer pessoa que tinha acesso à compra do ingresso. A gente prezou realmente por ter uma exclusividade de quem é que vai estar lá. Nós tivemos 4 vezes mais inscrição do que o nível, a possibilidade de venda de ingressos, apesar da curadoria. Foi um verdadeiro sucesso em vendas, em satisfação, que é o mais importante, né? E vamos para o ano que vem, iniciando com newsletter, via e-mail, né? Iniciando uma revista de coluna social para eventos médicos, com coberturas desses eventos, né? Também uma revista física, nós iremos lançar com conceitos empresariais, com conceitos sociais, empresariais, empreendedores, trazendo conteúdo técnico e também social, trazendo as principais autoridades, como eu havia comentado, do Ceará em voga, que muitas vezes eles são pessoas que na rede social não aparecem tanto. Todo mundo sabe, né? Aquele empresário que, todo mundo sabe, ele é muito importante, ele é um cara que tem resultado, que é, como o Fred comentou, mais importante. Aí você olha o Instagram, tem 300 seguidores. Para as pessoas que têm um pouquinho de neurônio, até tá tudo certo, mas para algumas, o pessoal mais novo, principalmente, olha e diz, tem Como é que 300 pode? seguidores? Só isso? Isso aí não é um empresarial. Eu sou melhor que ele, eu tenho 2.000, É né? verdade. Então, assim, a gente valoriza muito, principalmente para o jovem ter boas referências. Então, ele deixar desse negócio de, tem pouco seguidor, tem pouco isso, tem pouco aquilo, não vale para mim, né? A gente, muitas vezes, traz essas autoridades e diz, esse cara, ele fez isso aqui, ele fez isso aqui, ele fez isso aqui. Isso aqui é a autoridade que tu deve acompanhar. Esse é quem trouxe uma transformação na gestão, seja pública, muitas vezes, também temos muitos contatos nesse sentido. E depois desse evento, depois desses outras perspectivas que a gente trouxe, a gente quer trazer todo um ecossistema de soluções, né? Ter essa chancela médica, porque o médico ele precisa também, além do que ele precisa aprender, né? Ou seja, ele precisa de aprendizado, ele precisa também de empresas que façam consultorias, ele precisa de mentores, ele precisa de fornecedores para a clínica dele, ele precisa de seguro, ele precisa de N produtos e serviços. E nós, para o ano que vem, queremos trazer essa chancela, né? A gente sabe que médico, ele costuma ouvir de médico. O médico recebe um WhatsApp por segundo de oferta que ele olha, lê e diz assim, me deixa em paz. Então, a gente vai trazer para ele quais são as soluções que ele merece ouvir, o que ele deve levar para frente e deve cumprir com a necessidade dele, né? Trazer muito conhecimento, trazer um próximo evento como nós trouxemos nesse ano. E também já temos um evento próximo, que é o evento dia 29 de novembro, agora, lá no Hotel Luzeiros, com o Dr. João José, que foi palestrante no nosso evento BrainMed,
que é um workshop de inteligência artificial de forma prática, né? Hoje em dia tem workshop de inteligência artificial, Sim. acho que toda esquina tem um, e muitas vezes muito superficial e com conceitos que você não consegue aplicar na prática. E é o que a gente sempre quer trazer, habilidades para aplicar na prática. É o que a gente vai trazer agora em novembro e que a gente pretende trazer também ano que vem. Davi Arnaud, muito obrigado aqui pela presença na Jovem Pan News, CEO da BrainMed. Quem quiser mais informações, como é que faz para seguir, pegar Pode orientações? seguir acompanhando o nosso Instagram, né, BrainMed_oficial. Pode entrar e preencher o formulário para entrar no nosso ecossistema do WhatsApp. Obrigado, Davi. Até a próxima. Fred, para encerrar, em 2 minutos, ou vou dar mais um para você, em 3. Em 3, 2, 1. Vamos lá. Concluindo aqui nosso quadro de hoje, qual é a mensagem falando de forma bem específica para quem quer ser um profissional de saúde, está nos ouvindo agora e ainda tem dúvidas sobre ser um verdadeiro empreendedor, Fred? Olha, Luciano, eu tenho certeza que todos que nos ouviram aqui hoje sabem das minhas motivações e por que eu trouxe o Davi aqui. Todo esse brilhantismo, mais uma vez, que envolve essa iniciativa do BrainMed, mostra que tratar com carinho aquele médico ou aquele profissional liberal que tem aquela vontade de empreender é algo fundamental. E, mais uma vez, como eu já disse, é o ambiente que transforma. Eu quero sempre estar exaltando e trazendo aqui para esse espaço tão importante no Jovem Pan News iniciativas como essa, que tragam à luz toda aquela necessidade, tudo aquilo que for possível fazer por aquele empresário ou aquele empreendedor ou profissional liberal que queira escalar e ter melhores resultados. A mensagem que eu deixo a todos que estão nos ouvindo e que têm ali uma dúvida ainda sobre empreender ou não, é entender que os melhores resultados estão em quem empreende, naturalmente, e empreender não é garantia de sucesso. O que você pode fazer é procurar se preparar para aumentar as suas chances. Até mesmo porque, falando aqui de maneira responsável e não sendo aquele mentor de negócios que diz assim, faça isso que eu lhe dou 100% de certeza que vai acontecer aquilo, porque o mundo dos negócios é o mundo das probabilidades. Para aumentar as suas chances de sucesso, o que nós temos que fazer é aprender. E aprender requer humildade, aprender requer resignação, aprender requer disciplina. E como tudo na vida é um investimento, com o aprendizado não é diferente. Portanto, toda vida que nós pudermos apoiar iniciativas como essa do BrainMed, eu estarei aqui apoiando nesse espaço tão importante e, sobretudo, dando a quem está nos ouvindo um incentivo maior ainda de procurar esse caminho de ser um empresário. Eu realmente acredito na causa de ser empresário. Não quero dizer que seja a melhor das profissões do mundo. Pode ser muito boa, mas também pode ser extremamente sacrificante. Agora, uma vez que se cumpra os pré-requisitos, que se faça de maneira bem feita, apaixonado e com propósito de vida, ser empresário, para mim, é sempre a melhor opção. Porque se você tem um médico que é empresário, com toda certeza ele vai ter ali trabalhando para ele algum outro médico, ou um técnico, ou um enfermeiro, que é o seu colaborador. E na hora em que ele escala esse negócio, ele vai ter o lucro. O lucro ele é merecido de quem investe e de quem empreende. Então, quero deixar essa mensagem aqui de apoio, de incentivo a todos que estão nos ouvindo e que queiram seguir para a causa empreendedora, sendo profissionais liberais, da área médica ou não, mas que sigam MIA. E que outros movimentos, como o BrainMed, do nosso amigo Davi, possam surgir em todas as áreas. Nós estamos agora com um projeto com um forte apoio do Sebrae para levar esse conceito de mentalidade empreendedora para outros segmentos da saúde e além de saúde, para que realmente nós tenhamos cada vez mais empreendedores nas áreas de quem aprendeu a aprender. Quem é um profissional liberal aprendeu a aprender. Agora chegou a hora de aprender a empreender. Até a próxima, Fred. Valeu, Luciano. Muito obrigado. Até mais.